Capítulo 9. O Espiritismo e as Religiões. Fevereiro de 1917. Primeira parte. O Espiritismo não é inimigo das religiões. Pelo contrário, traz-lhes poderosos elementos de força e regeneração. O conhecimento que nos dá da vida para além das condições de existência após a morte, a certeza de que leis justas e equitativas governam o mundo invisível, constituem tantos meios de análise e controle que nos permitem separar nas religiões o que é faccioso, ilusório, do que é real e imperecível. Os fenômenos do espiritualismo moderno encontram-se sem dúvida na origem de todas as religiões, mas ao emprestar-lhes um caráter sobrenatural e milagroso, e ao relegá-los para um passado distante, estas religiões perderam toda a influência na vida moral e social. A comunhão com o invisível era apenas uma hipótese, uma esperança vaga, com o Espiritismo torna-se de novo certa e permanente. Estamos a viver um dos maiores períodos de transição da história. Os acontecimentos que estão a ocorrer, as lutas sangrentas dos povos, as convulsões sociais são o prelúdio, a preparação de uma nova ordem. Uma vez terminada a guerra, o pensamento irá examinar todos os seus aspectos. Procederá a uma análise aprofundada de todas as forças em ação durante estes anos trágicos. Perceber-se-á então que são as ideias que lideram o mundo. O patriotismo, ao unir os corações franceses, parou a invasão e limitou a sua devastação. O amor do solo nativo despertou o heroísmo, e isto, apoiado pela poderosa ajuda do mundo ocultista, salvou a França. Assim, a ideia da pátria terá de ocupar um lugar considerável no ensino, na educação popular. Isto, porém, não será suficiente para pôr fim à nossa discórdia, às nossas rivalidades, às nossas lutas de classe e de interesse. É necessário, acima de tudo, conseguir a união das inteligências e das consciências. Sem a harmonia de almas não pode haver harmonia social. Mas como se preparar para esta união? Trabalhando ardentemente no espírito de tolerância e concórdia para aproximar pontos de vista, aspirações e crenças. Dois poderosos meios estão à nossa disposição, a ciência e a fé. Hostis na aparência, reconciliam-se e complementam-se, como veremos mais adiante. Podem facilmente fornecer-nos uma concepção de vida e destino, uma noção de leis superiores, uma base moral, todas as coisas indispensáveis à nossa sociedade perturbada, e sem as quais a existência seria vazia de sentido, desprovida de propósito e de sanção. Nas profundezas de cada alma humana há um retiro, um lugar secreto onde descansa a centelha divina, a parte do infinito que assegura a cada um de nós a indestrutibilidade do nosso eu. Ali jazem as forças ocultas, os recursos psíquicos cujo desenvolvimento mais tarde fará do ser fraco, débil e ignorante que somos no início da nossa evolução, um gênio capaz das maiores tarefas e de desempenhar um papel considerável no universo. A verdadeira religião consiste em utilizar estes recursos ocultos, em aproveitá-los ao máximo. Deve ensinar-nos a levar o eu interior à união com o divino, e assim desenvolvê-lo, libertá-lo de influências mais baixas, e levá-lo à plenitude da sua irradiação. Uma vez atingido este estado espiritual, a alma humana será capaz de cumprir as missões mais árduas, de aceitar com alegria as provações mais duras. Nos dias mais negros, será capaz de manter um otimismo e confiança inabaláveis. Este estado de espírito pode ser encontrado em todas as religiões e também fora das religiões. A par de práticas rituais e vários dogmas, dentro dos limites dos quais a ideia religiosa é geralmente confinada, esquecemo-nos demasiadas vezes da fé independente que paira sobre todos os cultos e não é subserviente ao credo de qualquer igreja. Esta religião, toda pessoal e livre, pode ter mais membros do que as denominações reconhecidas, mas o seu número escapa a todas as medidas. As descobertas da ciência deram-nos uma concepção do universo que é muito mais vasta e grandiosa do que a possuída pela Idade Média e a Antiguidade. A experimentação psíquica e o estudo do mundo invisível abriram perspectivas sem limites para a vida e o destino do homem. O homem sentia-se ligado a tudo que pensa, ama e sofre na imensidão do espaço. Os moldes das antigas religiões foram despedaçados pelo impulso triunfante do espírito, ansioso por conquistar a sua cota parte legítima de verdade e luz. Quase não restam intelectuais que não tenham formado uma crença baseada na observação direta da natureza, libertados de motins seculares, baseados na ciência e na razão. Os apoiantes do dogma querem ver neste sentimento apenas aquilo a que desdenhosamente chamam religiosidade.
Na realidade, contém as sementes dessa relação universal, simples e natural que um dia ligará todos os povos da Terra e na qual as igrejas particulares derreterão como rios no oceano. Os acontecimentos atuais terão um efeito profundo em todas as formas de atividade social. Assim que a paz for restaurada no mundo, será necessária uma revisão de todas as causas da evolução humana. As religiões não escaparão a uma análise crítica e rigorosa. Os fatos temíveis que estão a ser realizados serão a medida pela qual o seu poder moral ou fraqueza pode ser calculado. Vê-se não sem alguma apreensão, que a educação religiosa de povos que afirmam ser altamente cristãos, como a Alemanha e a Áustria, nada fez para evitar os crimes mais abomináveis de que a civilização tem motivos para se envergonhar. Será visto com tristeza que a Igreja Romana, nestas horas cruéis, colocou quase sempre os seus interesses políticos acima dos preceitos do Evangelho e dos sagrados direitos de consciência. Os seguidores do islamismo não têm sido melhores, e nunca a falência da religião foi tão evidente. Quanto à França, ela foi abalada no início da guerra por um grande impulso religioso. Após os nossos primeiros reveses, as elevadas aspirações que estão no fundo da sua natureza despertaram nela a necessidade de acreditar, de saber que a morte não é nada, e que acima de tudo existe um poder soberano, uma força inteligente e consciente, capaz de nos proteger nas nossas provações e de fazer prevalecer a justiça sobre um mundo de paixões desenfreadas. Se este sentimento pudesse ter alcançado o ideal sonhado, teria sido o prelúdio para a renovação nacional. Mas as soluções propostas pelas igrejas, os magros consolos oferecidos por elas aos corações dilacerados, as práticas rituais que impunham, já não satisfaziam as necessidades do tempo e do ambiente. Foram considerados insuficientes e o movimento religioso foi se enfraquecendo gradualmente. No entanto, o pensamento permaneceu fixo na vida após a morte. Perante o perigo, sob o dilúvio dos males que nos ameaçam, no meio das ruínas e lutos que se acumulam, a alma francesa continua à procura de uma base sólida, uma certeza para sustentar a sua fé. Só os encontrará no espiritualismo moderno e especialmente no espiritismo. A religião do futuro será baseada na prova científica da sobrevivência, nas demonstrações experimentais e nos testemunhos dos cientistas que estudaram os problemas da vida invisível. No decurso desta guerra, o antropomorfismo das religiões tem se mostrado no seu aspecto mais monstruoso. O velho deus alemão é apenas uma evocação dos deuses bárbaros do paganismo germânico. Sob a sua máscara cristã mal ajustada, reconhecesse as características do Odin sanguinário, que preside as cenas de carnificina. Esta concepção de divindade faz fronteira com o materialismo mais básico e é repugnante para as almas delicadas, para as mentes refinadas. Não é apenas o trabalho de um monarca desejoso de domínio universal e da sua comitiva militar, mas pode ser encontrado nas obras de todos os pensadores alemães. Professores, pastores e escritores proclamam-no uma e outra vez nos seus discursos e publicações. Tal como o Jeová da Bíblia, o velho deus alemão protege apenas uma raça e vê as outras como um bando de pessoas vis e corruptas, condenadas à ruína e à morte. Daí a mentalidade feroz que faz dos alemães os alegados instrumentos da vingança divina e os conduz a uma obra de destruição que metodicamente perseguem. Se compararmos este misticismo grosseiro com as teorias do super-homem de Nietzsche, tão difundidas na Alemanha, podemos medir as consequências desastrosas de uma falsa religião unida a uma filosofia não menos falsa. Sem dúvida que é bom desenvolver a vontade de poder, como diz Nietzsche, mas apenas na condição de desenvolvermos simultaneamente a consciência e as outras faculdades da mente e do coração, pena, bondade, respeito pela verdade, lei e justiça. Sem isto, todo o equilíbrio moral é quebrado, e apenas pessoas orgulhosas, impiedosas e monstruosas que, para terem sucesso, não hesitarão em usar quaisquer meios, mesmo os mais odiosos e criminosos. Daí esta luta terrível que se desenrola à nossa volta e na qual a Alemanha, pelo seu egoísmo feroz, se desonra aos olhos do mundo e da história.